Pois é, minha gente. Eu sou Marcos, você está no canal Terapia. Eu sou terapeuta holístico com 12 especialidades na área da saúde física e mental. E eu já tô de saco cheio do que estão fazendo com a Isabel Veloso, a menina com câncer. Pessoas que nunca leram um gibi falando de medicina na vida, nunca estudaram nada, pessoas que não sabem nem onde fica o fígado, dando opinião, xingando a menina, vilipendiando, criticando, até a pastora lá, sei lá, celebrante do casamento dela lá, a cerimonialista que fez o casamento dela, dizendo, ai, estou decepcionada com ela, ela mentiu. Vamos parar de ser burro? Vamos parar de ser burro? Esse canal aqui é um canal de pessoas inteligentes. São poucos inscritos, mas quem é inscrito aqui quer ouvir coisa inteligente. Para ouvir coisa de jumento falando, tem outros canais no YouTube à vontade. Gente, é o seguinte. Quando você é diagnosticado com uma doença, essa doença ela pode ter basicamente duas condições. Ela pode ser aguda ou crônica. Vamos ver, por exemplo, a pressão alta. Quando uma pessoa adquire pressão alta, a pressão alta ela é uma condição por si só crônica. Você, uma vez diagnosticado com pressão alta, dificilmente você vai deixar de ter pressão alta. Então você vai tomar remédio para o resto da vida. Então quer dizer que pressão alta não tem cura? Não tem. Então quer dizer que o remedinho que você toma para pressão é paliativo? Pois é. Olha só que coisa. A gente descobriu a primeira coisa. Tratamento paliativo é o tratamento que se faz para uma doença que não tem cura. Seja ela qual for. É que normalmente se fala de tratamento paliativo, dá a impressão que a pessoa já está na beira da cova, do cemitério. Mas não é isso. O tratamento paliativo é para aliviar o sofrimento causado por uma doença que não tem tratamento nem cura. Tratamento até tem, mas o que acontece? A medicina resolveu separar o tratamento crônico do paliativo. Eu dei esse exemplo da pressão alta para dar uma provocada, porque o cuidado paliativo ele é estrito a você aliviar o desconforto, a dor, o enjoo, a coceira, as erupções na pele, a gengivite, a surdez, seja lá o que for, de uma doença que não tem mais nem tratamento, ou seja, o corpo não responde mais. Quando uma pessoa toma um remédio para controlar a pressão, e o medicamento está controlando bem a pressão, ela está tratando uma doença crônica. É um tratamento paliativo? Na verdade, sim. Porque você está tratando algo que não tem cura. Você está tratando um diabético, uma pessoa que toma omeprazol para uma gastrite crônica. São tratamentos paliativos, sim, porque a doença em si é crônica, vai durar para o resto da vida e não tem cura. Só que definiu-se que verdadeiramente o que é paliativo é quando a doença já não responde mais a tratamento nenhum. Imaginemos o caso da pressão alta. Imagine uma pessoa que já tomou todos os remédios do mundo para pressão alta e a pressão não baixa. Então, ela entra num tratamento paliativo para tentar aliviar o sofrimento do corpo, que não consegue mais lidar com a pressão alta e não tem mais tratamento. Mas você vai dizer, existe isso? Raríssimo, raríssimo. Uma pressão alta rebelde dessa maneira, uma hipertensão maligna, né? Que é um nome até feio, mas uma hipertensão que não responde a nada, é muito difícil. Então, a gente vê mais o paliativo em caso de infecções graves, AIDS, a gente via muito na década de 90, e até hoje o câncer. O que acontece?
No caso da Isabel, ela manifestou um linfoma. O que é um linfoma? É um câncer nos vasos e nódulos linfáticos. A gente acha que a gente tem só um sistema circulatório. Na verdade, nós temos dois. Nós temos o sistema circulatório venoso arterial e nós temos o sistema circulatório paralelo, que é o sistema linfático. Ah, mas a gente tem um coração também para o linfático? Não. Não. O sistema linfático utiliza a própria pressão do sangue nos vasos, veias e artérias para fazer o seu trabalho, né? Então, o sistema linfático é o nosso segundo sistema circulatório. E nós temos as famosas ínguas, os gânglios linfáticos localizados em várias áreas do corpo. E esses gânglios, eles podem desenvolver células, esses gânglios são formados por células linfáticas. E essas células podem se tornar malignas e você vai ter um linfoma. Existe o linfoma de Hodgkin, que tem algumas características, e o linfoma não Hodgkin, que tem outras características. Por que chama Hodgkin? Porque foi o Dr. Hodgkin que descreveu esse linfoma pela primeira vez. Aí eles dão um nome em homenagem a ele. Aí a menina tinha tem o linfoma de Hodgkin. Aí o que se faz em caso de linfoma de Hodgkin? Quimioterapia. A quimioterapia até que funciona bem, viu? Para leucemias e linfomas. A área onde a quimioterapia melhor funciona geralmente é linfoma e leucemias. Só que no caso dela deu falência terapêutica. Ela tinha sido dada como o câncer como remido, a gente não fala curado, a gente fala remido. O linfoma estava remido, ou seja, tinha acabado, e aí a gente tem que aguardar por 5 anos para dizer que a pessoa está curada. Só que durou 2 anos, o negócio voltou com toda a força, e ela, para não morrer, teve que fazer um transplante de medula. Você tem que primeiro destruir quimicamente a medula da pessoa para ela ficar a zero e você enxerta uma medula de terceiros. Olha só que coisa doida isso. Isso causa um sofrimento terrível para o paciente. Você literalmente está destruindo a medula óssea da pessoa. A nossa medula óssea se concentra principalmente no púbis, no osso da bacia e no fêmur. Mas no osso do braço também tem um pouco de medula, no osso da perna também tem, mas o fêmur e principalmente o osso da bacia, a pelve toda, é onde se concentra a medula óssea que produz o sangue. E para poder. E o caso dela era tão grave que você teve que se usar uma quimioterapia tão violenta para matar literalmente todas as células da medula, as doentes, cancerosas e as boas. Aí ela ficou literalmente a zero. Aí foi feito o transplante total de medula, ou seja, se injeta uma grande quantidade de medula óssea extraída do sangue de terceiros, e aí a expectativa é que essa medula se desenvolvesse sem o câncer. Só que como o câncer tem o componente genético, não deu outra. No caso da Isabel Veloso, aquelas células boazinhas, saudáveis que entraram, se malignizaram ao se reproduzir por questões genéticas, se malignizaram e o linfoma voltou com tudo. Só que agora, e ela começou de novo a fazer quimioterapia, e aí começou a fazer também imunoterapia. O que é imunoterapia? São as famosas medicações biológicas. Procura aí na internet. Existe a quimioterapia convencional e existem hoje em dia as medicações biológicas. Só que ela não respondia mais. Ela sofrendo pra caramba, tomando quimioterapia e tomando medicação biológica, sofrendo efeitos colaterais assim de ficar de cama 1 semana depois de tomar as injeções, e o linfoma só aumentava. Aí ela foi declarada paciente terminal. Por isso que os médicos chegaram para ela no começo do ano e falaram para ela: você tem 3 a 4 meses de vida, porque o caso estava feio. O caso dela estava muito feio. Agora,
você deve estar se perguntando, que poder tem o médico? Ele não é evidente para saber se a pessoa vai viver 1 mês, 2, 3, 10. A medicina faz uma estimativa. Pela gravidade do que ela apresentava no momento, os médicos, os oncologistas chegaram para ela e disseram que ela tinha no máximo 6 meses de vida, que a expectativa era de 3 a 4 meses. Aí, aquilo acendeu na menina o desejo de viver, o desejo de ser mãe, o desejo de produzir, o desejo de ganhar dinheiro, o desejo de falar para a humanidade, olha, sabe? Aquilo acendeu o desejo nela de viver, porque ela sabia que a morte estava próxima. E aí ela começou a divulgar e começou a ir em podcast, começou a dar entrevista, tudo. Só que o que aconteceu? Graças a Deus, eu acredito em Deus, me dê licença de acreditar em Deus, porque assim como eu respeito, como terapeuta, eu respeito a todas as religiões e a quem é ateu também, tudo bem. Sabe por quê? Porque o sol sai em cima da cabeça de ateu e de cristão. O sol e a chuva molha a cabeça de quem é ateu e de quem não é ateu, é de outra religião, seja ela qual for. Então aqui não tem religião no meio. O que eu estou dizendo é o seguinte, a Isabel então ela manifestou esse desejo de viver e os médicos deram essa estimativa e ela começou a correr para poder espalhar a notícia dela antes que ela morresse. Só que, graças a Deus, e ao canabidiol também. Por que não? O canabidiol, a cada dia que passa, o canabidiol estão descobrindo mais coisas que ele consegue fazer. Então, graças a características do organismo dela nos dias atuais e ao canabidiol, o organismo dela começou a dar uma segurada no linfoma, porque ela tem um gânglio linfático. Nós temos gânglios pelo corpo todo e alguns deles ficam no tórax, num espaço chamado mediastino, que é o espaço entre os 2 pulmões, onde fica o coração no meio, com a pontinha virada para a esquerda, né? Nesse espaço, bem do lado do coração, ela tem um tumor, ela tem um gânglio, um linfoma, um linfonodo maligno enorme. E esse tumor pressiona os pulmões dela e o coração, causando dores, causando falta de ar. E foi esse tumor que estava levando à previsão que ela morresse a qualquer momento. Porque a qualquer momento esse tumor poderia aumentar de tamanho, causar uma arritmia, ou uma parada cardíaca, ou um infarto, e ela morrer. Cair morta, simplesmente. Ou então ficar agonizando alguns dias num hospital e morrer. Só que o que aconteceu? Depois que ela começou a usar o canabidiol, o organismo dela começou a se restabelecer, porque o nosso sistema endocannabinoide é poderosíssimo. Os maconheiros, quando começaram a usar maconha há milênios, não imaginavam o poder que tinha na maconha. E hoje a ciência está descobrindo, não é fumar maconha, é a fração, as frações, os componentes que tem na maconha, entre eles o canabidiol, que é o mais estudado e o mais usado. No caso da Isabel, o canabidiol conseguiu fazer com que o tumor se estabilizasse, ela tivesse menos dor, precisasse usar menos morfina. Veja bem, ela falou no podcast, ela usava adesivo de buprenorfina, que é fortíssimo, e mesmo assim um adesivo transdérmico de buprenorfina não conseguia segurar as crises de dores que ela tinha e ela tinha que tomar morfina em gotas. Ou então ir para o hospital e tomar morfina na veia, pelo soro, para você ver a gravidade. E aí vem um monte de palhaço, idiota, cretino, inútil, vagabundo, pessoa que precisa estudar, não importa se é homem, se é mulher, se é jovem, se é idoso, se é adolescente. Olha, deixa de ser idiota, para de fazer comentário besta. Então o que acontece? A menina começou a melhorar e ela começou
ela já tinha desejo de ser mãe, ela sempre manifestou isso, ela tinha desejo de ser mãe, aí ela engravidou, aí azedou tudo. Por quê? Porque ela fez o favor de não morrer. Tem um monte de urubu de plantão nesse mundo. Tem um monte de urubu com carteirinha de igreja na mão, ou sem carteirinha de igreja na mão, um monte de urubu que só quer ver o mal do semelhante. Você não vai morrer, não? Você não disse que só tinha 4 meses de vida? Como é que ainda está viva? Veja o nível de malignidade, de maldade dessas pessoas. Em vez do ser humano se alegrar pela vida do outro, ele celebra a morte. Tão revoltados com a menina porque ela não morreu no tempo que ela achou que ia morrer. E não é que ela achou, os médicos disseram que ela ia morrer nesse tempo. Só que graças a Deus ela continua viva. Esse linfoma a qualquer momento pode explodir e matar ela em uma semana? Pode. Por isso que ela é uma paciente terminal. Sim, ela é terminal porque não tem expectativa de cura mais pro tratamento dela, pro câncer dela. Não existe mais quimioterapia possível, não vai mais se tentar dar nada para ela para melhorar. Ela não está, entenda, ela não está terminal a ponto de morrer daqui 5 minutos. Ela pode durar mais 1 ano, 10 anos ou 1 mês. E ela está em tratamento paliativo justamente para aliviar o sofrimento, porque não tem mais tratamento possível. Então, gente, paciente terminal não precisa estar só pele e osso em cima de uma cama de hospital. Pode ser como a Isabel, você tem uma doença incurável que pode evoluir a qualquer momento e levar à morte, e você está fazendo o quê? Um tratamento para tentar melhorar a doença? Não, porque não tem mais tratamento. Você está fazendo o paliativo. O paliativo é para aliviar os sintomas e melhorar a qualidade da vida da pessoa, quando não há mais possibilidade de tratar. Seria bom, eu gostaria muito que esse linfoma, que o sistema imune da Isabel conseguisse neutralizar esse linfoma, regredindo ele até um ponto em que ele pudesse ou sumir espontaneamente. É possível? É possível sim. O nosso corpo é capaz de coisas fantásticas. É possível o linfoma sumir? É possível. É possível, eu acredito em milagres, é possível acontecer um milagre e desaparecer de um minuto para o outro? Eu acredito que sim. Agora, cientificamente falando, é possível que ela venha a ter uma redução e os médicos até optem num futuro, caso ela ainda sobreviva, ela volte a fazer umas quimioterapias e essa quimioterapia consiga acabar de vez com o linfoma e se passarem 5 anos ele não voltar mais. Ou pode acontecer como acontece com muita gente. A pessoa tem um câncer, é considerada curada porque passaram 5 anos sem o câncer voltar e dali 20 anos o câncer volta e mata a pessoa. Então o recado que eu quero deixar para você é: não seja palhaço, não seja idiota. Eu não entendo nada de física, então eu não posso questionar um camarada que trabalha na NASA sobre física. Eu estudo medicina a fundo. Eu posso falar sobre isso a fundo. Agora, se você não entende nada de medicina, não fica dando palpite, xingando a menina. Vamos ter um pouco mais de consideração pelo ser humano, porque o que está faltando no mundo de hoje é amor. Ódio já tem demais. E ainda vocês descarregarem todo o ódio de vocês em cima de uma menina. Dá licença, né? Dá licença. E até o próximo vídeo.